a cruz, que lembra que Deus tem uma nova vida, não só para uma família, como foi a família de Noé, mas para todas as famílias do mundo, né? Então a história, acredito que alguns dos adultos já conhecem, mas é uma história que fala justamente das promessas de Deus para a nossa vida. E não a nossa vida sozinho, para a nossa família. Então, é uma história que está contada na Bíblia, bem no comecinho da Bíblia. E fala de um muito tempo atrás. Quem tem 5 anos, levanta a mão. Ih, é bem mais do que 5 anos. Quem tem 10 anos, levanta a mão. Ih, é bem mais de 10 anos. Quem tem 50 anos, levanta a mão. Bem mais de 50 anos. Até mesmo mais de 100 anos. É uma história que aconteceu muito tempo atrás. E a Bíblia conta que tinha uma família que morava numa casa. Nessa casa, o pai tinha 3 filhos. Quem tem 3 irmãos aqui? Somos em 5 na família. Algumas famílias, né? Então, tinha o pai, a mamãe e 3 filhos homens. E esses filhos, então, eles também se casaram. A história desse homem aqui, ó. E o nome dele era Noé. Como que é o nome desse homem? Noé. Ele era um homem que amava muito a Deus. E Deus sabia como ele era. Igual a gente cantou na musiquinha, né? Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. E o Noé todo dia agradecia tudo que Deus tinha feito. Lembrava dos animaizinhos e ficava muito feliz com a vida. Só que o Noé, com a sua família, todos os dias então orava para Deus e conversava com Deus. Vocês oram todo dia? Sim? Sim! Então, só que naquela época, deixa eu contar para vocês uma coisa bem triste. O Noé vivia numa época onde as pessoas eram muito maldosas. Elas eram muito, assim ó, elas brigavam, elas falavam palavrão, elas não vinham na igreja, acredita? E muito menos falava com Deus. E aí Deus começou a ficar triste com elas, porque Deus, ele gosta de conversar com a gente, ele gosta de estar junto da gente. E aí Deus, ele tomou uma decisão, e ele foi contar para Noé. Noé, eu te escolhi. Eu sei que você é alguém que me escuta e sabe que eu vou fazer as coisas. Então, eu quero que você construa um barco. Pequenininho? Não. Um barco grande? Não. Um barco muito grande. Que tamanho que era o barco? Tem que fazer assim. Que tamanho que era o barco? Muito grande. Porque tinha que caber todos os animaizinhos no barco. Então tinha que caber o cavalinho, tinha que caber o cachorrinho. Ah, e um detalhe, tinha que ser também 2 em 2, né? Então tinha que ser o ursinho menino e o ursinho menina. Sempre que tinha que ter um menininho e uma menininha. E aí o Noé ficou assim: mas Senhor, eu não sei construir um barco, aqui nem tem rio, nem tem mar. E o que Deus disse para ele? Eu vou te ensinar. Noé chamou seus filhos, conversou com seus filhos, e eles eram meninos muito bons. E eles disseram: pai, nós vamos te ajudar. E aí eles começaram a martelar, a serrar as árvores e foram construindo então o barco. Que tamanho que era o barco? Muito grande. E aí então, de repente, o Noé
ele estava lá martelando, ele viu... eu esqueci de dizer o nome dos filhos, né? É o Sem, o Cam e o Jafé. O Noé olhou assim, Sem, olha lá embaixo, tem um leão lá embaixo. Olha só, e de repente o Jafé lá atrás disse, pai, tá chegando um elefante também. E não é só um elefante, são 2 elefantes. E aí eles começaram a falar assim, puxa, agora as girafas com seu pescoção também chegaram. E foram chegando todos os bichinhos de 2 em 2. E eles começaram daí, trabalhar bem mais rápido para terminar a arca. De repente, quando eles viram que já estava ficando grande, né? A arca, na verdade o barcão, né? Já está ficando pronto. E aí Deus disse, Noé, agora é hora de colocar os animais dentro desse barcão grandão que chamava arca. E não só os animais, também a sua família. Então, ele abriu a porta, né? Já estava aberta, mas ele abriu a porta e entrou os coelhinhos, entrou os camelos. Quem mais que entrou? Os ursos e os elefantes. Aí foram entrando todos os animaizinhos na arca, rapidinho. E de repente, quando os últimos estavam entrando, adivinha o que aconteceu? Começou a chover. E eu quero que vocês me ajudem a fazer o barulho da chuva. Primeiro, vamos fazer diferente. Primeiro começou devagarzinho, um dedinho. Bate na mão, Começou de gotinha em gotinha. Aí começou a ficar mais forte. 2 dedinhos. E de repente, Noé já fechou a porta e 3 dedinhos. 4 dedinhos. Aí 5 dedinhos e caiu um toró d'água. Começou a chover e foi enchendo tudo de água. Onde depois só sobrou e a arca ia fazendo chua. Como que faz a arca? E choveu durante 40 dias e... os adultos sabem, 40 dias e 40 noites. E o Noé estava lá já, e de repente, ele, parou de chover. E ele falou assim, e agora? Aí o barco ainda continuava, porque depois que parou de chover, choveu muito, aí ficou ainda 150 dias com água. Então, o Noé, a Bíblia diz então que Deus se lembrou do Noé e da família dele e mandou um vento forte. Como que faz o vento? E as águas começaram a diminuir. E Noé teve uma ideia. Eu vou soltar um corvo para ver o que ele faz. E Noé então soltou um corvo, ele voou, mas só tinha água. Então ele voltou para a arca. Depois de uma semana, o Noé soltou, o que é isso aqui? Uma pombinha, né? Um passarinho, né? E ela foi e foi voando. E de repente, ela voltou para a arca com um raminho. E aí o Noé ficou super feliz, porque ele sabia que, literalmente, né,
Ele sabia que a pombinha tinha achado terra seca. E por isso, então, ele começou a ficar bem feliz. E com isso, eles então pegaram e começaram a festejar. E a água foi diminuindo. E as pessoas começaram a... o Noé, né, abriu a porta e os animaizinhos começaram a sair. E qual foi a primeira coisa que o Noé fez quando ele saiu da arca? Não foi soltar os animais. Qual? Não foi. Quando ele saiu da arca. E aí? Foi agradecer a Deus, né? Ele agradeceu a Deus porque Deus estava então cuidando da família dele. E como sinal, né, de que Deus disse que nunca mais ia acabar o mundo com uma chuva, né? Ele colocou um símbolo. Qual que é esse símbolo? O arco-íris. E Deus disse, todas as vezes que vocês lembrarem do arco-íris, é um sinal de que o mundo nunca mais vai acabar com a água. E Deus, muitos anos depois, deixou um novo sinal para nós, que foi a cruz, que lembra que Deus tem uma nova vida, não só para uma família, como foi a família de Noé, mas para todas as famílias do mundo, né? Que é, então, Jesus morreu por todos nós. Por você, por mim, pelo papai, pela mamãe, por todo mundo. E nós temos como herança não mais essa terra reconstruída, mas nós temos uma vida eterna, uma terra eterna. Por isso, essa história então fala de uma aliança de Deus, não só com a família de Noé, mas também com a nossa família. Que Deus possa continuar abençoando e nós possamos lembrar que Deus ama muito a nossa família. E sim, Ele tem planos maravilhosos para nós também. Amém?